receber ao vosso irmão Hugo Guevara. Declarando a todos vocês, abençoados com todas as bênçãos, no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o Arcanjo Miguel. Para o dia de hoje, abençoados, trazemos um tema intitulado Pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. O objetivo desse tema, nessa primeira parte, é basicamente, abençoados, levar a igreja ao entendimento e compreensão de dois aspectos muito importantes. O primeiro deles é que já os inimigos de nossos pais estão vencidos, ou seja, foram colocados debaixo de seus pés. Mas também vamos poder evidenciar como essa batalha continua se desenrolando dia a dia e como, definitivamente, como disse em seu momento o edificador, não tiramos as luvas para a rameira, mas recorde, já hoje em dia entendemos quem é a rameira. A rameira é essa mente carnal, é esse gênero diabo, Satanás. Já isso tudo está claramente identificado. Então, quando se diz não tiramos as luvas, é precisamente para esse efeito que se desenrolou esse tema, repito, pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés, parte 1. Para desenrolar o tema, vamos iniciar revisando a palavra pisotear, porque é bem interessante. É começar a encontrar ainda a razão do título desse tema. Pisotear, veja bem o que diz no dicionário, pisar repetidamente em uma pessoa, animal ou coisa. Então, sobre essa base de entender o que é pisotear, vamos, repito, desenrolar a um tema que tem duas partes, a qual foi subdividida ou repousa sobre 8 pontos ou 8 pilares, dos quais vamos ver hoje 4. E no próximo tema, veremos exatamente os outros 4. Então, vamos desenrolando o tema e vamos para o primeiro ponto, titulado Domínios, Poderes e Autoridades não aprovados por Deus. Para isso, quero convidá-los à primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aí no capítulo 15, dos versículos 22 ao 24. Observe em detalhe o que vamos ver aí. Porque assim como em Adão todos morrem, também em Cristo todos serão o quê? Vivificados. Lembre, o conceito e o termo vivificação, o que é? É o mesmo equivalente ao que se conhece como a transformação, ou a redenção do corpo, ou a vivificação do corpo. Agora bem, vamos ao verso 23. Mas cada um em sua devida ordem. Cristo, as primícias, logo os que são de Cristo em sua vinda, ou seja, já isso podemos evidenciar, porque já nossa mãe nos deu e nos anunciou publicamente, nos deu a conhecer publicamente que estamos transformados. Agora observe o verso 24, que me chama muita atenção. Logo, o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai, quando houver suprimido todo o domínio, toda a autoridade e potência. Nesse momento, se vocês observam, já estamos transformados. Já a transformação, repito, foi anunciada e aclarada pelo arcanjo, por Cristo mesmo, agora bem. Observe no verso 24, que é o que quero que detalhe, como diz claramente, logo o fim, quando entregue o reino ao Deus e Pai, olhe bem, quando houver suprimido todo o domínio, toda a autoridade e potência. O que quer dizer isso? Pois, abençoado, simplesmente é que, juntamente ou paralelamente ao processo da transformação, vem o processo de acabar com todo o domínio, todo o poder e toda a autoridade. E no que implica isso? Pois que, nesse tempo, veríamos se levantar 2 tipos de domínio, 2 tipos de poder. Quais? Bom, o que está autorizado e respaldado por Melquisedeque, que é sua esposa, o Arcanjo Miguel, Cristo, a cabeça da igreja, e uma série de personagens, de líderes, que iam se levantar com esse espírito satânico contra esse governo, contra esse poder, domínio e autoridade que está, repito, abalado, que está autorizado, respaldado por Melquisedeque. Então, esse domínio, esses domínios, poder e essa autoridade, tudo isso tem que desaparecer de fato. O processo vital de sua desaparição já está caminhando. Isso é o que nós estamos observando nesse tempo, e dali que esses inimigos
estão sendo pisoteados, devem ser pisoteados. Isso não se pode deter, ok? Tendo em conta, tendo presente esse ponto. Agora, vamos ampliando cada vez mais o detalhe, vamos um pouquinho mais fundo e vamos a Hebreus, ao capítulo 10, nos versos 12 e 13. Observe você, mas Cristo, oferecendo uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados, se sentou à destra de Deus. Coloque muita atenção nesse detalhe. Se sentou o quê? À destra de Deus. Daí em diante o quê? Esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado do quê? De seus pés. Se você observa, aqui existem duas fases muito interessantes que temos que revisar. Uma é quando nossa mãe, que isso já temos entendido, já aprendemos, foi à cruz. Nesse momento, quando ela se apresenta como esse sacrifício perfeito, e atenção com esse detalhe, verso 11, oferecendo uma vez para sempre, repito, ou seja, ela vai à cruz e esse sacrifício é aceito, é propício, como temos dito também, diante dos olhos de nosso Pai, e por essa razão ela é a oferta perfeita, a oferta aceita. Agora bem, se você observa, o que ocorreu na cruz é o que podemos considerar como aquilo que temos marcado dentro do plano legal, mas hoje, quando vemos que tudo isso que nesse momento se fez como um elemento, repito, como uma figura legal, hoje entra no plano do vital. Hoje é quando tudo isso cumpre efetividade, e isso já temos vindo observando, mas observe outro detalhe também. Diz, se sentou à destra de quem? À destra de Deus. O que quer dizer isso, à destra de Deus? Simples. É o representante de Melquisedeque diante da igreja. Exatamente, olhe-me bem, isso ocorreu nos dias de Maria Madalena. Exatamente, vai à cruz, ressuscita e então se senta à destra de Deus. O que é isso? Bom, é a pessoa que começam a ver, é a pessoa que se comunica com Paulo, é a pessoa que transmite a ele todo esse conhecimento, o ressuscitado. Enfim, todos esses detalhes foram vividos lá nesse plano, digamos assim, nesse plano legal. Era como dizer a figura que estavam nos mostrando. E o que ia ocorrer nessa dispensação? Agora bem, nessa dispensação, o que é que nós observamos? Bom, exatamente o mesmo. Já hoje em dia, o Cordeiro imolado, que está em meio nosso, se levantou o seu ministério e está exercendo seu trabalho como uma pessoa que está onde? À destra de Deus Pai, ou seja, a destra de Melquisedeque. Como é essa história da destra, repito, que está representando a Melquisedeque, é a pessoa que a igreja pode ver, porque ao ver a ela, está vendo a Melquisedeque. Lembre, quando lá Felipe perguntou a Maria Madalena, recorde, ele pergunta, melhor dito, não pergunta, ele diz, mostre-nos o Pai. E o que diz ela? Bom, o que viu a mim, viu o Pai. Então, simples, exatamente a mesma figura que hoje em dia estamos observando. Agora, observe outro detalhe. Diz, tem um ponto ali no verso 13 que não quero deixar escapar, diz, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Veja que interessante, porque quando alguém revisa o que significa a palavra estrado, quero convidá-lo a que observe você o que significa em espanhol a palavra estrado. Lugar de um tribunal de justiça, onde se situa o juiz e toma declaração de testemunhas e dos acusados. Agora bem, quando nós vemos o que passou com os inimigos de nossos pais, com os inimigos da ordem de Melquisedeque, pois eles já foram, foram julgados e já foram achados culpados. Por que razão? Porque o ato de que tenham desprezado ao Cordeiro, que tenham desprezado a oferta perfeita, que tenham desprezado a esposa, já diz claramente, a mesma palavra nos ensinou isso, de que, olhe, o que não crê na esposa já foi o quê? Condenado. Por quê? Porque não creu na unigênita esposa de Melquisedeque. Isso já é um elemento condenatório, ou seja, que foram julgados e foram o quê? Condenados. Agora, por essa razão é utilizado o termo estrado. Então já sabe o que é estrado? Tem a ver especificamente com detalhes de juízo, legalidade, etc. Agora, outro ponto importante, veja que diz, sejam postos por estrado de seus pés. Veja que ele não diz posto por estrado a seus pés, senão por estrados de seus pés.
quando alguém observa esses detalhes. São detalhes gramaticais que é muito importante tê-los em conta, porque dão a você uma ideia clara do que querem dizer. Se aí estivesse dizendo a seus pés, quer dizer que colocou eles a nível dos seus pés, mas quando diz por estrado de seus pés, quer dizer que estão debaixo, completamente debaixo de seus pés, ou seja, foram derrotados. Essa é outra figura que também devemos entender que está ocorrendo nesse tempo. Mas vamos mais, aderindo mais acerca desse detalhe. Veja você, existe um ponto muito interessante ali em Miqueias, no capítulo 7, dos versículos 5 ao 6. Olhe bem, porque isso determina que Miqueias estava anunciando de que os inimigos iam ser os da sua própria casa, ou seja, iam estar aqui por um tempo. Recorde, iam ser joio. Recorde da massa que falamos que tinha trigo e tinha joio. Veja você como Miqueias respalda tudo isso. Não creiais no amigo, nem confies em príncipe. Daquela que repousa ao teu lado, cuida-te, não abras tua boca, porque o filho desonra o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os do quê? Os de sua casa? Então, veja você que interessante. Ele estava falando precisamente desse ponto. Os inimigos seriam quem? De sua própria casa, ou seja, gente que esteve por um tempo conosco e, através da manifestação do arcanjo, saiu como joio. Então, o que aconteceu? Por meio da aparição pública do arcanjo Miguel, e isso ao que levou? Ao que levou a que se gerasse? Bom, que se gerasse precisamente essa separação, que tem sido toda uma bênção para todos nós. Agora, vamos ampliar um pouco mais, sigamos nos aprofundando mais no detalhe. Observe você agora, vamos a Salmos, Salmos 110, dos versos 1 ao 6. Observe você o que diz. O Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha destra. Outra vez voltamos à destra, ou seja, a ser meu representante, para que você veja de outro ângulo e entenda cada vez melhor. Até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O Senhor enviará desde Sião a vara de teu poder. Domina no meio de teus inimigos. Teu povo se oferecerá a ti voluntariamente no dia de teu poder. Bom, isso é o que ocorreu hoje em dia. Os que somos o povo de Deus, esses se ofereceram. O que quer dizer isso? É que estamos disponíveis, ou seja, que estamos de acordo com nossa mãe e com seus projetos. Ok? Esse ponto é bem importante. Na formosura da santidade, bom, temos falado do quê? De santidade, e hoje caminhamos sobre esse projeto. Desde o seio da aurora, tens tu o orvalho de tua juventude? Jurou o Senhor e não se arrependerá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Bom, isso também nos dá outro detalhe adicional que já temos visto. Quem é o nosso grande sumo sacerdote? Bom, é o arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Debaixo de que ordem está operando ela? Debaixo da ordem de Melquisedeque. Por que razão? Porque estamos no lugar santíssimo. No lugar santíssimo se manifesta nosso pai Melquisedeque. Ela é o sumo sacerdote, ela é a oferta perfeita. E nós somos a igreja ou os beneficiários de ter a Cristo como mediador entre Melquisedeque e a igreja. Agora bem, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Diz, o Senhor está à tua destra, ou seja, Cristo, nossa mãe, ferirá, olha o que vai fazer, ou o que já está fazendo, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, as encherá de cadáveres, ferirá as cabeças em muitas terras. Ou seja, isso para que você vá entendendo que etapa estamos vivendo, que isso já está se cumprindo, isso já está se levando a cabo. Por quê? Sobre a base do que estávamos observando lá na primeira carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 15, com o que iniciamos o tema. Recorde muito bem, existem uns domínios, existem algumas autoridades que não estão legalmente constituídas debaixo da ordem de Melquisedeque. Lembre, o sacerdócio que hoje deve estar diante de todos nós, de toda a igreja, que deve estar levantado nesse momento, esse sacerdócio, tem que estar debaixo da ordem de Melquisedeque. Se existe um sacerdócio, ouça-me bem, um sacerdócio que está sendo exercido e não reconhece a ordem de Melquisedeque, é completamente ilegal. Tenha presente esse detalhe. Por quê? Porque deve estar funcionando, repito, debaixo da ordem de Melquisedeque. Agora, lembre, todo aquele que hoje em dia está exercendo um trabalho de liderança no nome do que nosso pai trabalhou no véu anterior, hoje em dia é ilegal. Se não está submetido, repito, debaixo da ordem de Melquisedeque. Por que razão? Porque isso é um sacerdócio
Esses líderes, eles estão desempenhando, ouça-me bem, ou seja, exercendo uma função sacerdotal, só que é uma função sacerdotal que levanta, olhe-me bem, como os filhos de Arão nesse momento, levantaram o quê? Levantaram fogo estranho. Isso é fogo estranho diante do Senhor. Por que razão? Porque não estão na ordem correta. Qual? A ordem de Melquisedeque. Tenha presente todos esses detalhes. Agora bem, vamos ao segundo ponto do tema pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. Segundo ponto. Descrição de Babilônia, Satanás e todos os insensatos. Veja bem, quando falamos de Babilônia e Satanás, é exatamente o mesmo, ou seja, isso é um sinônimo, digamos assim, desde o ponto de vista profético revelacional. Ali os convido que vamos no profeta Oséias, no capítulo 7, dos versos 1 ao 16. Observe você esse detalhe. Enquanto curava eu a Israel, descobriu-se a iniquidade de Efraim e as maldades de Samaria, porque praticaram engano, e entra o ladrão, ouça bem, e salteador, despoja por fora. Não chama muita atenção isso? Esse foi o trabalho que fez Satanás? Esse foi o trabalho que fizeram os 5 reis? Esse é o trabalho que fizeram todos aqueles que lideram a insensatez com o grupo das insensatas? Exatamente, ladrões e o quê? E salteadores. Agora bem, como ocorreu isso? Observe como se inicia o verso. Enquanto curava eu a quem? A Israel. Exatamente o que veio fazer nossa mãe, ou seja, esse processo do quê? De purificação, limpeza e embranquecimento. Para quê? Para preparar-nos para quê? Para entrar na transformação. Nesse preciso momento ocorre a aparição desses personagens, como eles são chamados ali. Ouça-me bem. Descobriu-se a iniquidade de quem? De Efraim e as maldades de Samaria, ou seja, tiveram elementos que eram comuns a Israel, ou seja, que pertenceram a um tempo a Israel. Tenha presente esse detalhe agora. Veja bem, o verso 2... E não consideram em seu coração que tenho na memória toda a sua maldade. Agora lhes rodearão suas obras, diante de mim estão. Observe o que eu disse, se algo tem de bom nossos pais é excelente memória. Todo o mal que fizeram, todos os insultos que se levantaram contra nossa mãe, tudo o que fizeram contra a ordem de Melquisedeque, tudo isso está na memória de nosso pai e sua ira está contra todos aqueles. Ele não vai esquecer nenhum detalhe. Cada qual receberá conforme o que fez. Agora bem, vamos ali ao verso 4. Todos eles são adúlteros, claro. Por que razão? Porque estão com um esposo que não é. Ou seja, nesse momento é Melquisedeque. Já isso nos explicou ainda e deu essa figura maravilhosa. Recordem vocês, na dispensação anterior, papai nos ensinou o que era adultério espiritual. E nessa época, nessa dispensação, lembre, se considerava adúltero espiritual aquele. A quem? Aquele que estava, todavia, caminhando de mãos dadas do véu de Jesus de Nazaré. Isso é um adultério espiritual. Por que razão? Porque nesse momento estava quem? O edificador. Então, hoje, exatamente essa mesma figura nos foi mostrada, ou seja, bem, nos foi mostrada para ilustrar-nos. Isso fez parte da edificação, edificar-nos com respeito às diferentes figuras que devemos considerar nesse momento e fazer aplicação para a dispensação que competia. Nesse caso, hoje em dia estamos falando de Melquisedeque e Miguel. O que ande com o edificador é um adúltero espiritual. Tenha em conta esse detalhe também. Agora, não vamos ficar ali. Vamos agora aos versos, veja você que interessante, 5. Verso 5. No dia de nosso rei, os príncipes o fizeram enfermar com taças de vinho. Estendeu sua mão com os escarnecedores. Veja você como, observe esse termo, os escarnecedores. Claro, personagens que estiveram nos dias do edificador, estiveram ao lado dele, bem, passaram muito bem com ele, que maravilha, o adularam, tudo isso, mas o que havia no fundo de tudo isso? Quem eram esses personagens? Eram uns escarnecedores. Como nos demos conta que esses mesmos personagens eram escarnecedores? Claro, porque enquanto estiveram com José Luiz Jesus Miranda, que maravilha, como dizia papai, ele tinha um dito muito claro, muito certo. Pai, contigo daqui para o céu, se lembra que diziam isso muitas vezes? E o que aconteceu quando vem o câmbio dispensacional? Qual foi sua atitude? Escárnio. O que é o escárnio? É ridicularizar as coisas, é o vituperar a pessoa que está hoje representando aqui a destra de Deus, a destra de Melquisedeque, a sua esposa. Esses são os escarnecedores.
e já hoje os temos identificados. Mas continuemos, veja que aí há mais detalhes. Agora, observe o verso 7, aí mesmo de Oséias 7. Todos eles ardem como um forno e devoram seus juízes. Cairão todos os seus reis. Não há entre eles quem clame a mim. Claro, se temos observado um detalhe, nesses líderes e nos que os seguem, é um desprezo total à ordem de Melquisedeque. 8. Efraim se misturou com os outros povos. Claro, tem uma atitude exatamente, ouça-me bem, igualzinho, como diria Paulo em seu tempo, andando como os gentios na vaidade da sua carne. Exatamente. Hoje em dia é até impressionante, não? Pessoas que alguém diz, esses são cristãos? Por que razão? Bom, porque seu vocabulário, sua forma de tratar, a ordem de Melquisedeque, nossa mãe, tem sido uma maneira procaz, vulgar, baixa, de gente baixa e mais, ainda de pessoas que nem sequer se esperariam um comportamento desse, de um ímpio, daqueles que nunca pegou na Bíblia, mas eles atuaram pior. Observe como isso se vê claramente ali. Agora, verso 10. E a soberba de Israel testificará contra ele em sua face, e não voltarão ao Senhor seu Deus, nem o buscarão com tudo isto. Sim, efetivamente, nada a ver, ou seja, completamente apartados. Agora, quero fazer uma ênfase muito, muito importante ali em Oséias 7, mais nos versos 12 ao 15, me chama muita atenção, e quero que coloque muita atenção no que vamos revisar. Quando forem, estenderei sobre eles minha rede, os farei cair como aves do céu. Isso é o que vem para todos eles. Os castigarei conforme ao que se anunciou em suas congregações. Veja, tudo o que hoje em dia eles proclamam e dizem em suas congregações, e tudo isso virá contra eles. Tudo isso está contra eles. Por que razão? Veja, vou explicar assim rapidamente. Estamos em uma dispensação que, repito, você já conhece, a ordem de Melquisedeque. Já Cristo, a cabeça da igreja, está presente. Agora o que temos que seguir é a Cristo, ou seja, ao arcanjo Miguel, nossa mãe Lisbete. Tudo o que saia pela sua boca, tudo. Agora, quando eu digo que saia por sua boca, entenda, isso que estamos falando aqui sai pela boca dela. Eu aqui simplesmente estou fazendo o trabalho de um vaso. Mas tudo isso está garantido por Melquisedeque e por Miguel? Tenha presente isso. E não vá pensar isso, ressalto, que eu sou aqui o que inventa os temas, eu que faço e mamãe não tem nada a ver. Não. Tudo isso está garantido por nossa mãe e por nosso pai. Tenha presente esse detalhe. Então, toda essa palavra que você está recebendo, o efeito que é gerado em nós, em cada um de nós, é o quê? É a vivificação de nossos corpos. É um processo que precisamente por essa razão essa palavra tem essa característica. Agora bem, o que ocorre com aquele que está falando? O que não devia falar, a palavra que não devia falar, nesse tempo e para esse tempo? Tudo ao contrário, uma degradação de sua vida, ouça-me bem, em todos os aspectos. Por essa razão, quero que você, por favor, observe com detalhe o que estamos lendo ali nos versos 12 ao 15, veja bem. Agora vou ao verso 13. Ai deles, veja-se ai. Esses ais famosos que aparecem aí na Bíblia, ai deles, porque se apartaram de mim, destruição virá sobre eles, porque contra mim se rebelaram, eu os redimi, e eles falaram mentiras contra mim. Observe exatamente o que você viu e está vendo que está acontecendo com todas essas pessoas, e não clamaram a mim com seu coração, quando gritavam sobre suas camas. Para o trigo e o vinho se congregaram, se rebelaram contra mim. Quando diz o trigo e o vinho, está falando especificamente que essas reuniões são umas reuniões carnais, aí não está o Espírito para nada. Agora, verso 15, e ainda que eu os ensinei e fortaleci seus braços, contra mim o quê? Pensaram mal. Bom, isso volto e repito, é que a expressão de Oséias é muito clara agora. Verso 16... Voltaram, mas não ao Altíssimo. Veja que interessante, sublinhe isso, por favor. Voltaram, mas não ao Altíssimo. Foram como o arco enganoso. Caíram seus príncipes à espada pela soberba de sua língua. Isto será seu escárnio na terra do Egito. Ou seja, Egito já sabemos que é a Babilônia, o Egito, seu mundo de carne, mas eu disse a vocês, sublinhe essa palavra, voltaram, mas não ao Altíssimo, claro. Eles ao que voltaram? Voltaram ao véu. Voltaram à dispensação anterior, e não a quem? Ao Altíssimo, não a Melquisedeque. Eles não entenderam, ouça-me bem, algo que é muito importante. A palavra diz,
O Senhor é o Espírito, não o véu. O Senhor é o Espírito e não o véu. Tenha presente esse detalhe. Agora, veja você, eu lhes dizia a você que o efeito dessa palavra, no nosso caso, por efeito de estarmos debaixo da ordem de Melquisedeque, por efeito de estarmos submetidos à dispensação que compete à vontade de nosso pai e de nossa mãe, obviamente isso nos traz uns benefícios, que é o que hoje em dia nós estamos vendo, não somente ao redor, ao nosso entorno, em nossas famílias, em nossos filhos, em nosso trabalho, em nossa prosperidade, a saúde, senão também a imortalidade que vai caminhando em nossos corpos. A morte está sendo absorvida, ouça-me bem, a morte está sendo absorvida, é um evento que você, nesse momento, e eu estamos vivendo, estamos experimentando já. Agora, tenha muita atenção, porque eu lhes dizia que o efeito contrário está ocorrendo com eles, e para isso, existe um exemplo excelente na palavra. Observe, 1 de Samuel, ou primeiro livro de Samuel, melhor, capítulo 15, dos versículos 16 ao 28, não vamos ler tudo, simplesmente vou fazer a referência e você em sua casa lê mais detenidamente e eu vou ler alguns detalhes, alguns apartes muito importantes. O que acontece com essa passagem? Bom, é a famosa história de Saul, o rei Saul de Israel, o primeiro rei de Israel, e de Samuel, que era obviamente o profeta, que era nesse momento o juiz, o último juiz que teve Israel. Esse homem, Saul, recebe uma ordem a respeito dos amalequitas, lhe disseram, acabem com tudo, desde o rei até o menor, até o bebê mais novo que tivesse, e todos os animais. Bom, já sabemos a história, Saul não fez a encomenda completa, matou alguns, deixou o rei vivo, não matou os animais, bom, por aí foi a coisa. Então isso não agradou aos nossos pais, então o que fizeram? Tiraram todo o respaldo, observe você. Para isso, vamos ao verso 23, veja você o que diz. Porque como o pecado de adivinhação é a rebelião, veja que isso é considerado rebelião, fazer coisa pela metade. E como ídolos, idolatria, a obstinação, porque a obstinação é a teimosia. Ele disse, eu acho. Você me disse tal coisa, Senhor, mas eu acho. Isso é obstinação. Agora, porquanto tu desprezaste a palavra do Senhor, ele também te desprezou para que não sejas rei. Esse é o verso 23, agora o verso 24. Então Saul disse a Samuel, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor Melquisedeque e tuas palavras, porque temia o povo e consentia a voz deles. Perdoe, pois, agora meu pecado e volte comigo para que adore ao Senhor. E Samuel respondeu a Saul, não voltarei contigo, porque desprezaste a palavra do Senhor e o Senhor te desprezou para que não sejas rei sobre o quê? Sobre Israel. Exatamente o que hoje está ocorrendo, melhor dito, para os quais estão lá listados esses personagens que constituiu Satanás, os 5 reis, todos aqueles líderes que se levantaram contra a ordem de Melquisedeque. Veja você que tem um detalhe. Veja que Saul tratava com quem? Com Samuel. E Samuel tratava com Deus. Veja que é exatamente a mesma figura. Deus, nesse caso, Melquisedeque. Saul, a figura ou tipo de quem? Do arcanjo Miguel, de Cristo. E Saul é a figura de quem? Das insensatas. Vai chegar um momento para as insensatas em que, igual a Saul, vão se dar conta que cometeram um gravíssimo erro. Os resultados vão ver, ou melhor dito, já estão vendo. Agora bem, eles vão tratar, mas de regressar, mas já a porta está fechada. Atenção com esse detalhe. Ponto número 3 do tema pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. Vamos aqui a esse ponto número 3 que se intitula João e Maria confirmam os fatos de sua dispensação em paralelo com a ordem de Melquisedeque. Quando falo desse João, estou falando de João Batista. Repito, João o Batista e Maria confirmam os fatos de sua dispensação em paralelo com a ordem de Melquisedeque. Para isso, vamos a Mateus, no capítulo 11, dos versículos, ouça-me bem, 1 ao 6. Veja o que diz. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali, ouça-me bem, partiu dali, para ensinar e pregar nas cidades deles. E ao ouvir João, na prisão, os feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperaremos a outro? Respondendo Jesus, ou seja, Maria Madalena, disse-lhes, ide e fazeis saber a João as coisas que ouvis e vedes. Veja bem, essa expressão é bem importante.
ela vem e perguntam 2 discípulos de João. E então ela diz, coloque atenção no que ela diz, isso é muito interessante. Ide e fazei saber a João, que coisa? As coisas que o quê? Que ouvis e vedes. Atenção com isso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é o que não ache o quê? Tropeço em mim? Veja você que interessante. Observe tudo isso. O objetivo desse ponto qual é? É simplesmente que temos vindo desenrolando 2 pontos anteriores, nos quais temos mostrados que existem umas potestades, uns líderes que têm se levantado contra a ordem de Melquisedeque. Esse terceiro ponto nos leva ao quê? A observar e aprender algo. O ministério de João Batista e o ministério de Maria Madalena são ministérios que se desenrolaram paralelamente em um mesmo tempo. E como houve ali uma série de manifestações que precisamente João, para que, ouça-me bem, João não está mandando perguntar a Maria, e isso é bem importante para que o saiba, olhe, tu és o Cristo? Por que razão? Porque estaria se contradizendo com o que ele já havia dito anteriormente. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendamos por que ele está fazendo, está enviando a esses 2 discípulos para perguntar, para fazer essa pergunta. Essa resposta não era para João, para obter uma resposta ou uma confirmação, porque João sabia perfeitamente quem era Cristo. Essa pergunta ele manda fazer com os seus 2 discípulos. Para quê? Para que eles vissem e ouvissem o que estava acontecendo. E então, como já João sabe que seu ministério terminou, então eles o que fazem? Aderem ao ministério de Cristo. E isso é exatamente o que ocorreu. E ademais disso, não somente eles, senão todos os discípulos que em seu momento João Batista havia levantado. Então os entrega a quem? Faz a transição de quem? De João a Cristo. Sigam a ele. Por quê? Porque tudo o que vem e tudo o que ouvem é a confirmação de que essa pessoa é o Cristo. Então entenda por que razão está se projetando isso agora. Isso é um paralelo, porque olhe você, hoje em dia acontece exatamente o mesmo. Veja bem, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpados. Não soa isso a limpeza, embranquecimento, purificação? Os cegos veem, os coxos andam. Se lembra que antes éramos coxos na dispensação anterior? Hoje já não existem coxos. Sim, cegos por quê? Porque não víamos a luz. Hoje em dia vemos a luz. Hoje a luz está no meio nosso. Veja todos os paralelos. Os surdos ouvem, claro. Hoje exatamente podemos ouvir o que temos para ouvir para essa dispensação. O que não ouve é porque foi o quê? Ensurdecido. E o que não vê é o que foi cegado. Os mortos são ressuscitados. Claro, a transformação. E aos pobres é anunciado o evangelho. E atenção com esse detalhe, verso 6. E bem-aventurado é aquele que não acha tropeço em mim. Exatamente o mesmo que hoje. Qual é o pecado que existe hoje em dia presente, latente? É não crer na esposa? Simples. Então isso está bem claro. Agora, fechamos com o 4º ponto dessa primeira parte de pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. E esse 4º ponto se intitula assim: paralelo ministerial entre João Batista e o edificador, e Maria Madalena e o arcanjo Miguel Lisbete. Olhe bem, que interessante. Vamos rapidamente ali. Vamos a Mateus capítulo 11. Continuamos, mas dessa vez vamos aos versos 7 até o verso 10 e 9. Observe você. Enquanto eles iam, começou Jesus a falar de João ao povo. O que saístes a ver no deserto? Outra pergunta vem. Uma cana agitada pelo vento? Ou o que saístes a ver? A um homem coberto de vestes delicadas? Eis que os que levam vestes delicadas nas casas dos reis estão? Mas o que saístes a ver? A um profeta? Sim, vos digo, e mais que profeta. Que importante, veja. Aqui existem uma série de detalhes belíssimos, belíssimos, que temos que analisar. Veja bem, primeiro de tudo, ela estava falando de que João era profeta. João era profeta, mas o quê? Era mais do que profeta. Volto a dizer novamente porque chama muita atenção. Mas o que saístes a ver? A um profeta? Sim, vos digo, e mais que profeta. Ouça-me bem, um profeta é um personagem que recebe
a voz de Deus, recebe a voz de Deus e o que faz? A transmite ao povo. Simples. Então, qual é o trabalho de João? João não somente era profeta, João era mais do que profeta. Quando a palavra diz mais do que profeta, está dizendo, olhe, esse é um personagem muito especial. Quem era então João? Era mais do que profeta? Simples, abençoado, ser mais do que profeta implicava, era Deus mesmo. Esse João, que você tantas vezes viu falar, que andava com uma pele de animal cobrindo seu corpo, que caminhava pelo deserto, esse João era Melquisedeque, metido nesse véu abençoado. E esse é um ponto que vamos desenrolar muito amplamente, que vamos iniciar agora nesse quarto ponto, mas que na segunda parte vamos ver com muito mais amplidão, para que você conheça as evidências. Já você sabe quem é Cristo, não? É Maria Madalena. Agora vamos mostrar quem era o esposo de Maria Madalena, era o João o Batista, para que você saiba esse detalhe, ou seja, Melquisedeque metido nesse véu. Agora bem, vamos seguir desenrolando esse ponto. Veja você. Verso 10. Aí estou em Mateus 11. Porque este é de quem está escrito: eis que eu envio meu mensageiro diante de tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Aí existem duas palavras que eu quero que você tenha presente. Primeiro, a palavra mensageiro. Quando está falando desse mensageiro, está falando de João. Agora, você lembra que o arcanjo Gabriel, não Miguel, Gabriel, era um mensageiro. Lembra que era um mensageiro que levou lá também detalhes a Daniel? Mas se lembra que nossa mãe nos ensinou que essa figura usa Melquisedeque para se apresentar a Daniel. Quando está falando aqui de, ouça-me bem, volto e repito, eis aqui eu envio meu mensageiro diante de tua face. Esse mensageiro é Melquisedeque, ou seja, é João. Agora ouça-me bem, o qual preparará o quê? Teu caminho, olhe bem, teu caminho. Quem é o caminho, abençoado? O caminho é nossa mãe. Nesse momento era quem? Maria Madalena. Então, vá tomando nota desses detalhes, porque, volto e repito, essa é a introdução a uma revelação que tem muitos elementos que vamos estar vendo, que vamos ir desenrolando, para que você tenha bem claro quem era esse personagem que estava ali e como esse personagem é um paralelo, ou melhor, como esse casal, nesse momento, João e Maria, são um equivalente dinâmico, paralelo, ouça bem, a José Luiz Jesus Miranda, Melquisedeque, nesse véu, e nossa mãe, o arcanjo Miguel Lisbeth. Tenha bem presente esse detalhe. Agora, sigamos. Se você observa, vamos a Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Veja bem. Eis aqui eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Outra vez volta e aparece. Isso está dizendo quem? Isso está dizendo Malaquias. O que lemos anteriormente em Mateus 11:10, isso é uma profecia. A profecia está onde? Está em Isaías 43. Essa é a profecia que está citando Maria Madalena, lá em Mateus 11:10. Atenção com esse detalhe. Então, Malaquias também fala disso. Veja bem, repito, Malaquias 3:1 diz: eis que eu envio um mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Se lembra que Isaías disse diante de tua face? Diante de tua face? Se lembra diante de tua cara? Coloque cuidado. E virá subitamente ao seu templo, Senhor. Quero ler novamente esse detalhe. O qual preparará o caminho diante de mim. E virá subitamente ao seu templo, o Senhor. Quem virá subitamente ao seu templo? O Senhor. Como assim? Templo, o Senhor. Quem é que habita em luz inacessível? Quem é que habita em luz inacessível? Melquisedeque, ok. Onde é que fica a luz inacessível? Aqui. Aonde? Na mente. E a mente é sinônimo de templo? Sim. Por que razão? Porque aí está o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo é onde quem? Onde se manifesta quem? A presença do Senhor. E como veio ele? Subitamente. Ou seja, que foi o que passou exatamente? Vamos entender esse ponto, veja. No tempo de João, João anunciou o caminho. João anunciou, era seu esposo? Ele anunciou? Obviamente, ele tinha que desaparecer. Para quê? Para que pudesse emergir ou levantar. Que coisa? O ministério de quem? De sua esposa? Igualzinho. Hoje em dia, o que foi que nós vimos? Durante 40 anos,
veio Melquisedeque num véu chamado José Luiz Jesus. Do que nos falou? O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. O que quer dizer graça? Graça é o que significa sua esposa para nós. A maestra, se lembre, a maestra, ele mesmo explicou, disse, quase finalizando, seus dias nesse véu. Então, ele, todo o tempo, e isso vamos estar vendo, isso é parte do desenrolar de umas revelações que vêm para todos nós, é entender o que foi que o edificador veio fazer, porque o edificador o que veio foi dar base, fundamento, piso, anunciar, a proclamar essa dispensação, o esposo proclamando a dispensação de quem? De sua esposa. Isso foi o que exatamente fez João Batista nos dias de Maria Madalena. Então, para que tenha você bem presente esse detalhe. Agora bem, repito o verso 1 do capítulo 3. Eis que eu envio meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim, e virá subitamente ao seu templo, o Senhor, já temos identificado, ou seja, Melquisedeque, e esse mensageiro é Melquisedeque, ou seja, estava falando nesse momento de João. Agora bem, a quem vós buscais, ouça bem, e o anjo do pacto, veja que há duas pessoas, o mensageiro e o Senhor são uma mesma pessoa, mais atenção com o detalhe, diz, e o anjo do pacto quem é? Senhores, por favor, entendamos isso. O anjo do pacto é o anjo do novo pacto. E quem é o anjo do novo pacto? Ou o arcanjo do novo pacto? Nossa mãe, o arcanjo Miguel. Por quê? Porque ela quem olhe bem, nos introduziu no novo pacto. Hoje em dia, o que se conhece como o evangelho eterno. Esse evangelho, esse maravilhoso evangelho, onde está? Aqui, abençoados. Sim. O espírito de vida, onde está? Está aqui em nossa mente. Quem trouxe? Nossa mãe, através do quê? A partir de que nos introduziu, repito, nesse novo pacto, a lei do Espírito de vida em Cristo. Está onde? Aqui. Isso é o que tem a ver com o famoso novo pacto. Então, por isso é que diz, o anjo do pacto, a quem desejais vós, eis que ele vem, disse o Senhor dos exércitos. Coloque atenção a todos esses detalhes, ok? Agora bem, vamos seguir ampliando mais esse ponto. E vamos a Isaías 40, do 1 ao 5. Ouça-me bem. Atenção. Vós que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai calçadas no deserto para nosso Deus. Todo vale seja exaltado, e rebaixe-se todo monte e colina, e o que é torcido se endireite, e o áspero se aplanará, e se manifestará a glória do Senhor. Quem é a glória do Senhor? Nossa mãe, abençoado. E toda a carne juntamente verá quem? A glória, ou seja, a esposa. Porque a boca do Senhor falou. Quem é a boca de Melquisedeque? Miguel. Isso também aprendemos. Agora bem, simplesmente, abençoados, já quero encerrar com uma passagem mais, ou seja, que vínhamos trabalhando, que é Mateus 11. E, ouça-me bem, diz, em Mateus 11 diz, em verdade vos digo, entre os que nascem de mulher, não se levantou outro maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus, maior que ele é. Que interessante esse ponto, entre os que nascem de mulher, não se levantou outro maior do que João Batista. Que interessante, porque isso nos dá uma conotação muito importante. Veja você, que se você observa o ministério como tal, no que se narra na história do ministério de João Batista, pois o homem não diz, bom, sim, foi um ministério de proclamação, é um homem que vinha ao deserto, etc, etc. Mas se alguém vem ver, e se fôssemos fazer uma comparação de outro ministério, bom, aí está o ministério do profeta Elias, por exemplo, ou o que fez Moisés, ou seja, de momento, são pessoas que têm uma conotação maior, se nos colocássemos a pensar em realizações, mas veja que esse não é o ponto, quando diz que não se levantou, ouça bem, volto e repito, não se levantou outro maior do que João o Batista. O que está nos dizendo? Bom, que esse personagem era alguém muito especial, alguém muitíssimo, muitíssimo, de muito significado. Quem era? Deus mesmo. Agora, quando diz, mas o menor no reino dos céus, maior que ele é, claro, porque está falando da dispensação que correspondia a ele. Obviamente, a dispensação que coube a ele foi uma dispensação de lei. Nós, hoje em dia, no reino, claro, temos muito mais benefícios, temos muito mais vantagens que as que em seu momento teve João. Por que razão? Porque hoje em dia, nós, manifestados como filhos de Melquisedeque e Miguel, temos uma série, repito, de vantagens e benefícios
que já estão se manifestando em nossas vidas. Abençoados, essa é a primeira parte do tema intitulado Pisoteando seus inimigos que já estão debaixo de seus pés. E como lhes digo, temos dado um início, uma introdução ao que é a pessoa mesma de João, o Batista, em relação ao ministério de Cristo ou Maria Madalena. Vamos entendendo cada vez mais e lhes convido a esse segundo tema, que é fascinante porque é a ampliação de todo o contexto, de todo o conceito do que já se havia projetado a respeito de que Melquisedeque esteve nesse véu de João Batista. Lhes declaro abençoados com todas as bênçãos no nome do meu pai Melquisedeque e da minha mãe, o arcanjo Miguel.